Gente que conta. Que este orçamento foi feito à pressa, em desespero e por ordem externa. E se o PS e o PSD se queriam negociá-lo a sério, tivessem passado semanas a negociá-lo a sério, o setor empresarial do Estado, a questão das escutas... Alguma vez, deixa-me fazer esta pergunta, mas o CDS foi contatado pelo governo para negociar? Nunca. Com toda a franqueza, factualmente a resposta é não. Bom. E eu, aliás, não me pareceu que houvesse uma muito genuína vontade de procurar um compromisso sobre este Orçamento de Estado. A verdade é que, repare uma coisa, eu não, qualquer cidadão está-me a dizer que o Governo gostaria de ter o Orçamento de Estado chumbado nas Não, eu não tenho elementos para fazer uma teoria conspirativa, nem gosto de teorias conspirativas. Sei é que a forma como o Primeiro-Ministro tratou quer o PSD, quer o CDS, não era de molde a procurar um espírito de compromisso. Eu acho que o PS e o PSD não perderam um minuto a fazer negociações sobre o setor empresarial do Estado porque dependem do setor empresarial do Estado para o provimento das suas clientelas. É muito estranho que os dois partidos centrais do sistema têm que reduzir despesa pública e negociam, abrem uma agenda de negociações e não estão lá as empresas públicas. A esquerda passou o verão a falar no Estado Social e, neste orçamento, dá-lhe uma machadada que devia envergonhar o engenheiro Sócrates. Eu já o disse uma vez e repito, o engenheiro Sócrates prepara-se para tirar o abono de família a pessoas com 629 euros de rendimento. O abono de família foi criado em 1942 e até o Dr. Salazar o pagava. Veja bem onde chegamos. A decisão de adquirir capacidade submarina para Portugal foi tomada em 1998 por um governo de que era Primeiro-Ministro António Guterres e onde José Sócrates estava sentado no Conselho de Ministros, que publicou uma resolução mandando o Estado português comprar 4 submarinos. Conhecemos a história. Espera aí. A história tem que ser bem contada, João Marcelino. Mas muito rapidamente. Bom, muito bem. Segundo ponto. Todos os países oceânicos e marítimos da Europa, todos, sem exceção, têm capacidade submarina. Por alguma razão será. O que é que a nós nos aconteceu, PSD-CDS, em 2002? Foi reduzir... Portanto, está à vontade de 4... Com certeza. Com certeza. Até por uma razão que já lhe vou acrescentar, João. Nós reduzimos, portanto, de 3 com opção para 4 para 2 submarinos, que eram aqueles que era possível. Numa altura, e chama a sua atenção para isto, e essa aqui é a grande diferença entre mim e o Sr. Primeiro-Ministro. Numa altura, quando nós tomámos essa decisão, a dívida pública portuguesa era 59% do produto. Ou seja, abaixo dos limites do Tratado de Maastricht. Hoje, a dívida pública portuguesa está 30 pontos acima dos limites do Tratado de Maastricht, apenas 5 anos depois. Mas para além da racionalidade da compra dos submarinos, ou não, põe-se também a questão da transparência do processo. Mas espera aí, João, deixa-me terminar o que dizer também sobre isso? Olha, tenho a dizer absolutamente nada, pela simples circunstância de que nunca ninguém me perguntou nada. Como há de imaginar, eu não posso comentar aquilo que não me perguntam. É que eu acho que o próprio Primeiro-Ministro tem que ser remodelado. Esse é que é o problema. Porque, repare isto, acha que o governo não chega ao fim da legislatura? O país sempre viveu, sempre que o país viveu, crises difíceis, momentos extremamente complicados, foi capaz de dar a volta. Portugal foi sempre capaz de dar a volta. Com maior dificuldade, com menor dificuldade, Portugal foi sempre capaz de dar a volta. O que nunca foi é capaz de dar a volta entregando o projeto ao mesmo timoneiro, à mesma tripulação e à mesma rota de navegação que levou ao problema. Ou seja, isto é a minha convicção muito profunda. Portanto, o CDS-PP equaciona a possibilidade de votar uma moção de censura em conjunto com a esquerda para, num determinado ponto desta legislatura, acabar com o governo de José Sócrates. Eu acho que o Primeiro-Ministro já devia ter saído. Acho que devia haver um governo de salvação nacional, PS, PSD, CDS, para 3 anos. Um governo pequeno, um governo com objetivos realistas, capaz de mobilizar pela seriedade para o qual o senhor estaria pessoalmente disponível. Onde o CDS faria aquilo que fosse de interesse nacional fazer. As questões pessoais são as menos importantes. No estado de emergência em que o país está. Nunca com José Sócrates no Agora, o que eu acho é que não é possível. Repare uma coisa. Não é possível. E eu digo-lhe uma coisa, João Marcelino. Vamos ter a honestidade de ter alguma memória. Há 1 ano o país estava em eleições. Este Primeiro-Ministro dizia que o déficit era 5,6. Dizia que o endividamento não era problema, que as contas estavam em dia. Mesmo o Ministro das Finanças, que durante anos se comportou como o penhor de credibilidade do Governo. Bom, acha normal o que ele disse sobre a questão dos 7%? Eu, com toda a franqueza, repare uma coisa, ele foi desmentido pela realidade. É a pior coisa que pode acontecer a um Ministro das Finanças. É a sociedade ter a noção de que ele já não tem adesão aos factos. Bom, depois foi
desautorizado por colegas de governo. O Ministro das Finanças, em qualquer circunstância, e ainda mais em tempo de crise, tem que ter uma liderança indiscutível. Não pode ter opiniões ou palpites que depois são desautorizados pelo colega. E depois foi dar aos mercados, aos famosos mercados, foi-lhes dizer qual era o limite ou o teto, segundo o Ministro das Finanças, de resiliência das nossas finanças públicas. E é evidente que eles foram testá-lo. Neste momento, o país, nas próximas eleições presidenciais, vai ter que escolher, essencialmente, entre o professor Cavaco Silva e o Dr. Manuel Alegre. Com toda a franqueza, do ponto de vista de conhecimento, sabedoria, experiência, moderação, adesão à realidade, há comparação entre a candidatura de Cavaco e a candidatura de Alegre. Eu acho que não há. Acho que a candidatura de Cavaco é largamente superior. E depois, eu espero que o Presidente da República tenha uma intervenção que seja proporcional à gravidade do país. Não lhe peço para ele substituir os partidos. Mas eu espero que o segundo mandato revele uma intervenção exigente que é proporcional às circunstâncias graves que o país está a viver. Logo a seguir a uma eventual reeleição do atual Presidente, espera que ele dê os passos necessários para que o país tenha o mais rapidamente possível um novo governo, é isso? Repara uma coisa, eu não gosto de fazer antecipações, não gosto de fazer política a crédito, digamos assim. O país é que vive a crédito, não é bom? Portanto, não gosto de fazer futurologia nem cenários. Sei que é importante que o candidato presidencial do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda perca as próximas eleições presidenciais. Isto, para mim, é relevante. Sei que o país fica melhor servido do ponto de vista da resposta que pode dar à sua circunstância económica e financeira com o professor Cavaco Silva, com o Dr. Manuel Alegre, na presidência. E sei que as eleições presidenciais podem abrir um ciclo político diferente. Isto, cada vez que alguém diz na Assembleia da República, ao PSD, vocês, a direita, eles ficam cheios de vergonha, ficam muito incomodados, torcem-se todos nas cadeiras. Ou seja, o PSD nunca foi um partido... O PSD tem medo da palavra direita. Portanto, eu não tenho medo nenhum. Partido de direita democrático em Portugal, há um que é o CDS. O partido mais próximo do CDS é o PSD, como é evidente. É uma mera questão de geografia. Mas hoje quando... Agora, não lhe diga direita. Se você fizer aqui uma entrevista a um social-democrata e começar a dizer vocês a direita, ele fica a torcer-se todo, fica todo incomodado, fica um tomaçado, cheio de vergonha. O CDS trabalhou bastante sobriamente na questão da revisão constitucional e, a meu ver, tem o melhor projeto de revisão constitucional. E veja nas questões sociais a diferença com o PSD. O PSD pôs o acento tónico, mal ou bem, não sei se foi bem compreendido ou mal compreendido, na liberalização dos despedimentos. Nós não. Pusemos o acento tónico na flexibilização da contratação. Porque isso sim o país precisa. O PSD deixou criar a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde era descartável. Não é descartável, João Marcelino. 80% dos portugueses dependem do Serviço Nacional de Saúde. Só que ele não pode ir à falência, tem que ser bem gerido.